Olá, meu nome é Aureliano, eu sou professor do curso de Psicologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vou apresentar esse trabalho que foi construído em parceria com Mauro Brigeiro e Simone Monteiro, da Fiocruz. Bom, este trabalho pretende analisar os sentidos e estratégias de prevenção ao HIV construídas por mulheres trans e travestis da região metropolitana do Rio de Janeiro e as relações estabelecidas por essas usuárias com os serviços públicos de saúde. A discriminação, fortemente caracterizada pelo marcador social de gênero, ou mesmo pelas violências de cunho transfóbica a que travestis e mulheres transexuais estão sujeitas no contato com profissionais e serviços de saúde, ainda é um grande entrave para o cuidado integral dessa população, em especial no que tange à prevenção e tratamento do HIV/AIDS. Ainda que tal cenário esteja se modificando em prol do maior acolhimento dessa população, tanto em dispositivos tidos como mais específicos e voltados aos seus processos de transição ou afirmação de gênero, como em serviços de saúde de modo mais amplo, é, se possível, afirmar que algum grau ou tipo de discriminação parece se fazer presente no acesso de uma pessoa trans nos serviços de saúde. Acerca dessas discriminações, as entrevistadas destacaram tópicos como desrespeito ao nome social, constrangimentos diversos baseados em sua identidade de gênero, falta de informação sobre serviços e procedimentos, burocracias do serviço público de saúde, dificuldades financeiras para transporte e alimentação visando o acesso ao serviço de saúde, horário de funcionamento inadequado para aquelas que estão em situação de prostituição, visto justamente por isso serem mais notívagas, e cabe ressaltar que das 22 entrevistadas, 7 trabalhavam na prostituição e outras 7 já haviam trabalhado durante longos ou consideráveis períodos de suas vidas. Apesar disso, as entrevistas mencionadas nos permitem analisar a produção de um cuidado em saúde que se constrói a partir de um certo sisterhood, que media a relação das mulheres trans e travestis com os dispositivos de saúde e experiência com HIV/AIDS. Cabe ressaltar que essa noção de sisterhood ou irmandade não é uma categoria êmica nomeada dessa forma em nossas entrevistas, mas sim uma categoria ética que deduzimos especialmente a partir da forma como caracterizavam seu acesso e permanência em instituições e serviços públicos diversos, como saúde e assistência. A noção de sisterhood, então, diria de uma forma coletiva de produção de subjetividade, formação de rede e ou filiação e modos de transitar pelo meio social, visto a transgeneridade ser cotidianamente reiterada, percebida e moralmente posicionada de forma contrária à norma cisgênera. Cabe ressaltar que, apesar de sua potência, esse sisterhood não se dá sem conflitos, disputas ou tensões entre seus participantes e o contexto que o possibilita, o qual muitas vezes é atravessado pela prostituição. Mesmo que não nomeada como sisterhood ou irmandade, essa forma de relação e constituição de si é referida pela literatura, como nas etnografias de Don Kulick, de Marco Benedetti, Larissa Pelúcio, Marcel Show e Julieta Vartabedian, como configura-se ainda como possibilidade de afirmação de vida e apelo ético-político, segundo Letícia Nascimento. Ainda que tendo a exclusão, a violência e uma maior situação de vulnerabilidade social como condições de possibilidade, essa vivência sob o signo do sisterhood funciona como protetiva em diversos níveis. A entrevistada Fernanda, autoidentificada travesti cabocla de 33 anos, afirmou que sair acompanhada de outras mulheres trans acaba sendo uma estratégia de proteção. Já Jennifer, mulher trans branca de 22 anos, nos contou que as informações sobre prevenção ao HIV que teve acesso foi por programa que teve lá na Lapa, que foi com a mãe Luana, com a ajuda das travestis que morava lá por perto, morava lá no centro. A gente fez a reunião no casarão, fecha aspas. Como brincou Grace, travesti de 45 anos, respondendo à questão de se ter uma travesti numa equipe de testagem ajudaria a encontrar e acolher outras mulheres trans e travestis, abro aspas. É aquela coisa, né, de mulher para mulher, Marisa. É tipo assim, se uma travesti for numa festa onde tem um montão de travesti, ela já chega aberta. Quando ela chega num lugar muito heterossexual, ou aparentemente tudo é heterossexual, na cabeça dela é isso. Será que vão me ver? Será que vão falar? Será que vão aceitar? Ainda que essa referida discriminação social, um dos maiores desafios para o acesso aos serviços de saúde,
é a desconstrução do estigma do HIV, que ainda permanece muito relacionado às mulheres trans e travestis. Como também destacou Grace, acerca dos preconceitos advindos deste imaginário social que associa o HIV/AIDS às minorias sexuais, abro aspas, mas você queria que o meu vizinho me visse eu entrando no carro do SUS? Entendeu? Meu vizinho de repente saiu comigo? Se botar o nome SUS travesti, já é doença. Fecho aspas. Este estigma encontra-se inclusive dentro da própria comunidade e ou subjetividade trans, internalizado como uma possibilidade latente, como nomeado por Monteiro e Brigiro. Justamente por isso, muitas mulheres trans e travestis evitaram a realização da testagem, como afirmou Iris, travesti negra de 41 anos. Abro aspas, porque às vezes você não sabe, às vezes você passa mal, você vê, aí, vamos fazer um teste de HIV? Não, não vou, não quero. Que às vezes essa pessoa não quer saber. Então é por isso, entendeu? Fecho aspas. Neste cenário, mesmo aquelas entrevistadas que se utilizam de estratégias de prevenção de forma contínua e recorrente, relatam a presença do medo advindo daquela possibilidade latente. Não apenas a entrada no serviço de saúde é facilitada pelo Sisterhood, como essa rede ainda possibilita o estabelecimento de relações com ONGs e outras instituições complementares na prevenção e cuidado ao HIV. E nesse contexto de acolhimento e formação políticas promovido por ONGs e outros grupos similares, ganha destaque as ações de prevenção, como testagem e distribuição de preservativos e gel lubrificante, ou mesmo encaminhamento para instituições e serviços de saúde, como relatado por Sandra, mulher trans branca de 36 anos, abro aspas. Numa dessas idas ao Grupo Arco-Íris, aquele Quero Saber, ou era Fique Sabendo, o programa de testagem gratuita. Eles me indicaram para a Fiocruz, para participar do processo de pesquisa da PrEP, e aí fiquei 2 ou 3 anos como voluntária da PrEP, fecho aspas. Acerca do uso da PrEP como método preventivo, ressaltamos como a grande maioria das mulheres trans e travestis usuárias relataram terem tanto adquirido informações sobre tal tecnologia, como chegaram ao serviço de saúde através de uma amiga também trans, como nos descreveu Thaisa, acerca dessa rede, desse fluxo pelo qual ela chegou à PrEP. Apesar da potencial discriminação que cerca o acesso e adesão junto aos serviços de saúde, como mencionado anteriormente, ressaltamos que a maioria das entrevistadas transitavam por instituições de saúde ou assistência que promoviam um maior acolhimento das pessoas trans, como estudos clínicos sobre o uso da PrEP em mulheres trans e travestis, realizada por reconhecida instituição de pesquisa, unidades de saúde da atenção básica, que promovia relações de proximidade e cuidado junto às travestis que residiam nos casarões do mesmo território, no centro do Rio, ONGs específicas para pessoas trans ou voltadas para o público LGBTQIA+, como ainda uma casa de acolhimento LGBTQIA+, que possuíam parcerias diversas com o setor saúde, Centro de Cidadania LGBT, inserido na então Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, e serviços de saúde específicos para a PrEP, nos quais as mulheres trans e travestis constituem um dos grupos prioritários para tal política de saúde. Assim, diversas entrevistadas utilizavam-se de termos como maravilhosa ou fofa para descrever profissionais de tais serviços de saúde, as quais, em sua maioria, são mulheres cisgêneros, nomeadas de meninas pelas usuárias, como Fabiana, que faz acompanhamento em um serviço de PrEP na região metropolitana do Rio de Janeiro. Abro aspas. Foi tudo maravilhoso, você é muito bem recebido lá no PrEP, com as meninas do PrEP, que é assim que a gente chama lá, e o atendimento é muito bom. Ou ainda, como nos relatou Jennifer, acerca das relações entre a residência em que vivia com outras mulheres trans e travestis em situação de prostituição e o serviço de atenção básica de seu território, que teve o acolhimento e a visita familiar como centrais na relação de confiança com tais mulheres trans e travestis. Nomear as profissionais de saúde como meninas nos parece algo extremamente significativo, visto ser desta forma como usualmente a maioria das entrevistadas se referia às amigas de sua rede formada por mulheres trans e travestis. Transladar o termo meninas do universo trans para das profissionais dos serviços de saúde, de prevenção e testagem, parece nos indicar o reconhecimento destas como também uma pessoa de referência com quem você pode contar, uma cis-aliada que tem autorização e autoridade para integrar o âmbito dos cuidados em saúde dentro de sua sisterhood trans. Se, como vimos discutindo, o sisterhood se mostra fundamental nos processos de subjetivação e na relação entre mulheres transexuais e travestis,
Caberia, então, estender essa noção aos serviços de saúde, em especial na forma como as mulheres trans e travestis serão e sentirão acolhidas por tais dispositivos. Seria um esforço de, como apregou a Flávia Teixeira e colaboradores, descer ao cotidiano, o que significa, aspas, trazer a prática de cuidado para os lugares onde ela é necessária e no contexto de interação das pessoas. Fecho aspas. Como bem destacou Grace, aspas, não adianta você bater na porta de uma travesti falando, vai fazer exame, entendeu? Ela tem que ouvir da conhecida dela, da amiga dela, daquela que ela confia, entendeu? Fecho aspas. Como nossas entrevistas mostraram, a quase totalidade dos acessos das entrevistadas aos serviços de saúde se deu juntamente com uma amiga também transgênero, de modo que a lógica do cuidado entre mulheres trans e travestis se dava de forma absolutamente encarnada por dentro daquele coletivo e ou rede que ela faz parte. Assim, tópicos relacionados ao HIV/AIDS, às tecnologias preventivas como preservativos, PrEP e outras estratégias, aos prazeres e erotismo, às dificuldades e alegrias do babado de se ser uma mulher transexual e ou travesti no Brasil, pareciam mais tangíveis ou mesmo possíveis dentro do sisterhood, que caracterizam suas experiências e formas de dar sentido à saúde e à prevenção. Isso nos permite concluir destacando a importância das políticas de serviços de saúde considerarem a autonomia e autodeterminação das pessoas trans na sua produção de saúde, de legitimarem suas formas de subjetivação e cuidado de si, e considerarem as especificidades da relação entre pares e criação de comunidade. Olá, pessoal. Saudações a todas, todos e todas. Eu me chamo Thaís, sou enfermeira, mestre em saúde coletiva e doutoranda pelo Programa Interunidade de Doutoramento em Enfermagem da Escola de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Também sou pesquisadora do Laboratório de Pesquisas Sociais em Saúde e Enfermagem da USP e estou aqui para apresentar um pouco do meu trabalho, que está intitulado O que as portas revelam ou escondem, notas etnográficas de uma pesquisa sobre o viver com HIV/AIDS em contextos descentrados. Então, como o título já enseja, eu vou buscar contextualizar inicialmente o que eu tenho entendido como contexto descentrado, né? Buscando deixar evidente que essa compreensão surgiu inicialmente como uma categoria êmica, que emergiu ainda nos meus primeiros estudos, que fala sobre os atravessamentos suscitados por elementos específicos do lugar, como formas de sociabilidade, acesso a recursos e tecnologias, questões geográficas, culturais e entre outras, né? Então, essa noção, a partir desses pertencimentos, né, tem sido vistas como produtoras de experiências socialmente distintas, né, que são acionadas a partir do pressuposto de que o lugar de origem e moradia opera, portanto, enquanto marcador social da diferença que atravessa e produz subjetividades específicas. Então, nessas pesquisas que eu tenho realizado, esse lugar tem ocupado papel central na criação de contornos peculiares que moldavam a experiência de acessar e produzir cuidados voltados ao HIV/AIDS no sertão nordestino. Então, nessa pesquisa, tomo como pano de fundo essas questões, né, que são acionadas a partir das especificidades da dinâmica social, da vida e das relações no contexto do sertão potiguar, né, partindo do pressuposto que nesses cenários há um certo borramento entre os aspectos públicos e privados da vida, porque as pessoas, né, a vida das pessoas, elas se interseccionam com frequência, né, elas se conhecem intimamente, se reconhecem como parentes distantes, então isso coloca uma certa dificuldade em se manter uma anonimidade, uma impessoalidade, e em termos de experiência com o HIV, ganhava relevo, portanto, a dificuldade para manter uma anonimidade na teia social da cidade e nas relações aí produzidas. Então, é a partir desse cenário que eu faço pesquisa, um cenário que eu também fazia parte, né, das relações. Então, eu fazia, como nós chamamos, uma pesquisa em casa,
num cenário no qual eu nasci, fui criada, escolarizada, onde eu fui formada. Então, eu tinha alguns pertencimentos em relação a esse cenário que também ganharam contornos peculiares na realização desses estudos. Então, esse é um trabalho, esse é um ensaio, na verdade, no qual eu busco tecer algumas reflexões sobre a experiência de adentrar um serviço de saúde na condição de pesquisadora e, a partir dessas impressões, tentar trazer à tona um pouco como esses pertencimentos de lugar modelavam as experiências em torno do viver, do conviver e também do pesquisar sobre HIV/AIDS. Neste ensaio, eu utilizo as portas dos serviços de saúde como uma metáfora para deixar evidente como essas experiências se materializavam no contexto da produção e consumo de cuidados em saúde voltados a HIV/AIDS. E quando eu falo sobre portas abertas ou fechadas, eu quero falar que, inicialmente para mim, essas portas estiveram abertas pelos meus pertencimentos, porque eu pertencia a essa região, eu pertencia de alguma forma às socialidades das pessoas que me recebiam ali, mas também essas portas, em alguma medida, elas também estavam fechadas em termos de necessidade de agenciamento do segredo sobre a soropositividade. É isso que eu quero trazer à tona nesse trabalho. Então, eu tenho realizado pesquisas etnográficas, né, e desenvolvido um trabalho de campo que tem se realizado desde 2016, que é ancorado, portanto, em um trabalho de observação participante em um serviço de assistência especializada, no qual eu tenho podido conviver entre profissionais e entre usuários desse serviço. Então, na segunda seção desse texto, que eu intitulo As Portas Estão Abertas, Doutora, Pode Vir. Essa foi uma fala de um dos meus interlocutores, um dos profissionais do serviço, quando eu estabeleci ainda os meus primeiros contatos com o site, com a equipe e com os usuários, né? Então, construindo essas negociações para realizar a pesquisa no serviço, ficou muito evidente que, para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional ou enquanto professora, aquelas portas estavam abertas ali com muita facilidade. Só que, para mim, isso deixava evidente desde o começo que havia, então, ali uma vulnerabilidade do segredo sobre a sorologia. E, aos poucos, o SAI ele foi se consolidando como espaço para a realização desse estudo. Então, na terceira sessão, que é intitulada Silêncio é a Chave de Mil Portas, eu busco expressar um pouco sobre como se deu essa experiência de observar os agenciamentos em torno do segredo sobre a soropositividade no espaço do SAI. Né? Partindo do pressuposto de que o HIV/AIDS ele se coloca enquanto uma doença segredo, então o silêncio ele é instituído como norma, né? Como forma de proteção desses armários do segredo. Então, ali no SAI, nas tentativas de agenciar esse segredo sobre a soropositividade, havia um jogo com as portas, né? As pessoas eram mantidas em salas específicas, as pessoas passavam da porta do corredor para esconder o segredo umas das outras, né? Partindo do entendimento de que quando se adentra ao espaço do SAI, o segredo ele passa então a assumir a sua dimensão pública, né? Ele se escancara quando se adentra ao SAI. Então havia ali um jogo com as portas para manterem as pessoas, né, escondidas umas das outras, numa tentativa de manter minimamente a segurança desse segredo. Então eu tento falar um pouco também sobre como o silêncio é a chave que protege as portas desse segredo, mas que no SAI, em algumas situações, nessas portas elas também revelavam segredos, como por exemplo as portas abertas para mim significaram a possibilidade de conhecimento do segredo das pessoas ali. E no final deste texto eu tento buscar evidente então como a partir desse trabalho tem sido possível, né, descortinar experiências e realidades a partir desse estudo e deixar evidente também que as portas
fossem elas abertas ou fechadas, não eram, não assim estavam por razões, né, contingenciais, elas acionavam os pertencimentos das pessoas, elas falavam sobre os modos como se articulam as relações no serviço de saúde, e também sobre como o estigma em torno do HIV/AIDS produz e reproduz relações de poder e controle. Eu entendo também que as notas etnográficas desse texto evidenciam os modos como se articula e se performa a política de AIDS longe dos grandes centros urbanos, e evidenciar também que a existência de um processo de manipulação do segredo, invisibilização da pessoa vivendo com HIV/AIDS, e também trazer à tona o seu potencial, né? Como que essas questões elas possuem potencial para produzir formas diversas de sofrimento sobre as quais a gente deve estar atento. Então, por fim, gostaria de dizer que a vulnerabilidade do sigilo nos contextos descentrados, ela perpassa pela dinâmica social desses lugares e trazendo a possibilidade da descoberta do segredo, constituindo então um marcador social da diferença. Além disso, esses pertencimentos de lugar se interseccionam ainda com questões de raça, classe, gênero e geração, compondo materialidades a serem pensadas em seu potencial para contribuir como modo como se deve pensar e se repensar as especificidades de experiências de pessoas vivendo com HIV/AIDS nos variados contextos de vida. Agradeço a atenção até aqui. Estou à disposição para maiores esclarecimentos através do e-mail em tela. Muito obrigada. Buenos días a todos, mi nombre es Agostina Gagliolo, soy doctoranda en Antropología de la Universidad de Buenos Aires. Esta ponencia se llama Notas etnográficas sobre la producción cotidiana de la indetectabilidad, devenir con VIH en la era del tratamiento como prevención, y se incluye en la programación del GT número 15. Este trabajo se propone explorar algunas de las complejidades implicadas en la producción cotidiana de la indetectabilidad a través de la historia de Carlos, un varón de 44 años diagnosticado con VIH en el año 91 y que quedó ciego a raíz de un herpes zóster en el año 1997. El material de campo acá desplegado forma parte de una investigación etnográfica desarrollada en un programa municipal de prevención del VIH ubicado en la provincia de Buenos Aires. Se enmarca en un proyecto doctoral en curso radicado en el programa de Antropología y Salud del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, dirigido por la profesora Susana Margulis y codirigido por la profesora Ceres Víctoras del Núcleo de Pesquisas de Antropología Corpo y Saúde de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. A partir entonces del establecimiento de una firme correlación entre la disminución de la carga viral y la disminución de la transmisión sexual del VIH, aquello que conocemos ahora como tratamiento como prevención se impuso como estrategia privilegiada en la búsqueda global de poner fin al SIDA. Esta iniciativa se apoya centralmente en la noción de que la disminución de la carga viral comunitaria, esto es, la suma de cargas virales individuales de los sujetos dentro de una comunidad determinada a niveles indetectables, llevaría a una menor circulación viral que eventualmente terminaría con la epidemia. Entonces, a partir de este momento, que fue en el año 2011-2012, las políticas globales se focalizaron cada vez más en el testeo y el tratamiento inmediato de los individuos recientemente diagnosticados. Para el año 2018, el eslogan indetectable igual intransmisible fue promovido por ONU-SIDA como el camino para terminar con el SIDA. La Argentina se encuentra dentro de los países que apoyan y sostienen esta iniciativa de poner fin a la epidemia. Con el tratamiento como prevención, hay dos grandes transformaciones, por lo menos a ser señaladas, en la estrategia global de gobierno de la epidemia, tanto a nivel individual como a nivel poblacional. Por un lado, antes del tratamiento como prevención, la decisión de iniciar un tratamiento antirretroviral se basaba en un conjunto de factores clínicos y en aquello que los profesionales consideraban que podían ser indicadores de futuros fallos en la adherencia. En este contexto, el abandono de tratamiento preocupaba por la posible generación de resistencias a las drogas que limitarían las posibilidades de intervención terapéutica futuras. Frente a esta discusión, el tratamiento como prevención sostiene que los nuevos antirretrovirales, que son fármacos de última generación, simplificados, etc., contienen menos efectos secundarios o efectos secundarios más leves
que facilitarían la adherencia y llevarían a un menor nivel de abandono. En segundo lugar, el tratamiento antirretroviral como prevención ha desplazado la centralidad de estrategias previas de control poblacional de la epidemia que tenían que ver sobre todo con el cambio comportamental, como por ejemplo las conocidísimas campañas de sexo seguro. Con el tratamiento como prevención hay entonces una transformación en la conceptualización y en el uso de los antirretrovirales en tanto tecnología biomédica. De ser una herramienta clínico-terapéutica utilizada para evitar la replicación viral que podría conducir al daño de un sujeto, pasan a ser entonces la tecnología clave en la protección colectiva o comunitaria frente al VIH. Esto implica un cambio en las respuestas tanto internacionales como argentinas a la epidemia. El pasaje de un modelo basado en la promoción y prevención de la salud, que involucraba activamente poblaciones afectadas por el VIH, o en estas iniciativas preventivas apuntadas a individuos en riesgo diferencial frente al mismo, hacia un foco en el control viral. Esto es, en la reducción de la circulación viral a través de la distribución y circulación masiva de biotecnologías, independientemente del contexto donde se encuentren insertas. En este marco se multiplicaron los discursos positivos y de autocomplacencia alrededor del manejo global del VIH. Sin embargo, muchos autores han señalado que existe una gran divergencia entre estos discursos del fin del SIDA y las realidades locales donde las políticas globales son implementadas. En este sentido, las complejidades de la vida son a menudo simplificadas en una retórica de normalización que acompañó la reconceptualización del VIH desde una sentencia de muerte hacia una enfermedad crónica manejable, cuestión crecientemente reforzada por esta posibilidad de no transmisión. Esto deja por fuera las formas particulares que toma esta normalización en vidas profundamente transformadas por la coexistencia prolongada con tratamientos antirretrovirales. Estos discursos, además, pierden de vista una cuestión que resulta central, y es que la indetectabilidad es inherentemente dinámica. Cero estar indetectable involucra un trabajo cotidiano que está compuesto por un conjunto de acciones que incluyen, pero que no se limitan a la toma diaria de comprimidos. El objetivo entonces de esta ponencia es analizar los modos en que la vida con VIH y en tratamiento antirretroviral es interactivamente producida por entrelazamientos de biotecnologías, enfermedades y cuerpos. Me concentro en este sentido en los modos en que las enfermedades y sus tratamientos son actuadas a través de una multiplicidad de prácticas y espacios cotidianos que involucran actores humanos y no humanos siempre situados. Este punto de vista implica una comprensión relacional de la existencia y sugiere que los cuerpos SELFs con VIH están viniendo a ser, por medio de estas actuaciones, acciones cotidianas. Recupero entonces la narrativa de Carlos, un varón de 44 años, como les decía, diagnosticado en el año 91 y que quedó ciego a sus 25 y se encuentra indetectable desde el año 98. Su entrevista, su narrativa, forma parte del corpus empírico de una investigación etnográfica centrada en la experiencia de personas con VIH en tratamientos de larga duración, que se atienden en este programa municipal de VIH, SIDA y adicciones, ubicado en un centro de atención primaria de la salud del primer cordón del noroeste del conurbano bonaerense. Con la disponibilidad del tratamiento antirretroviral de gran actividad, la historia de la epidemia del VIH-Sida se vio dramáticamente transformada. Capaz de ralentizar o detener la replicación viral, este tratamiento efectivo no solo ha salvado vidas, sino también transformado profundamente los cuerpos SELFs de quienes realizan tratamiento a niveles que superan solamente el orgánico, el biológico o el bioquímico. Esto ha sido analizado en profundidad por autores que han enfatizado los efectos tanto materiales como simbólicos de los antirretrovirales en la experiencia de sus usuarios. En términos biomédicos, esta naturaleza productiva de las drogas antirretrovirales es a menudo descrita en términos de efectos predecibles, categorizados como intencionales o no intencionales, primarios o secundarios. En cambio, en la narrativa que recuperó de Carlos, los antirretrovirales son artefactos complejos involucrados en entrelazamientos a lo largo de su experiencia vivida. Dice Carlos, había una pastilla que te agarraba en unas pesadillas mal. Y sí, me he levantado a la madrugada, parecía que me hubiese tomado media botella de whisky, pero mal, descompuesto mal. Soñé cosas que vos decís, ¿dónde tengo guardado en la cabeza estas cosas? Cosas que nunca viví. No, es terrible esta medicación. Efavirenz se llama. Esto es súper tóxico.
El efavirenz es aquí presentado en su acción total y las pesadillas son presentadas por Carlos no solo como un efecto secundario, sino como parte intrínseca de la acción del antirretroviral, que es simultáneamente material y simbólica, tomando en cuenta esta relación que Carlos establece entre la experiencia corporal de tomar la pastilla y la experiencia de una intoxicación previa con el alcohol. Como señalan Persson y Newman, el efavirenz tiene efectos productivos que pueden incluso perturbar el sentido de sí de sus propios usuarios. Los antirretrovirales, entonces, aquí son artefactos insertos en relaciones que incluyen no solo la interacción orgánica con cuerpos humanos, sino también los relatos que existen sobre la droga, el conocimiento producido a su alrededor, su historia y la experiencia subjetiva previa con este y otros tratamientos. En este sentido, las pesadillas pueden llevar a una persona a cambiar de droga, introduciendo otra droga nueva y sus propios efectos variables, o pueden volverse manejables. Pueden retrotraer la sensación de estar intoxicado y ser insoportables para alguien en recuperación del uso problemático de drogas o alcohol, o por el contrario, estos efectos pueden ser tolerados para alcanzar la indetectabilidad. Sea lo que fuere que el efavirenz desencadena, ello genera reacciones, entra en relaciones de retroalimentación en las que los conocimientos corporificados y teóricos de la acción de la droga introducen cambios en los comportamientos y esos cambios a su vez demandan la creación de nuevas teorizaciones, relaciones causales y expectativas. Esto también sugiere que los límites entre cuerpos y biotecnologías no son estables y lineales, sino porosos y provisionales, como puede observarse en esta amplia gama de sensaciones e impresiones materiales que los antirretrovirales provocan en el corto y en el largo plazo. Cuando conocí a Carlos, me preguntó si yo estaba ahí para ver su jiba, su joroba. Entre risas. El cuerpo de Carlos había sido considerablemente transformado por los antirretrovirales de muchísimas maneras, una de las cuales él describe como una acumulación de daños o achaques ilustrada en su deformidad. Estoy con la enfermedad controlada, dice, pero con los achaques de años de tantos remedios. Ahora estoy empezando a sufrir los efectos colaterales de la medicación. Estoy todo deforme. Una medicación que tomé que se llamaba D4T. Por eso yo tengo esta jiba que tengo. Y tengo las mamas que parezco, viste que de la cintura para abajo soy delgado. Pero fue por esta medicación. Se llama distrofia muscular. Te produce lo que te produce. No tomo más esa medicación. Ya está prohibida. La redistribución de grasa corporal, más frecuentemente conocida como lipodistrofia, ha sido analizada con énfasis en sus efectos estigmatizantes y marcadores. En su trabajo, Aya Persson se centra en los modos en que el uso continuado de drogas genera vínculos productivos entre humanos y biotecnologías, mostrando que los antirretrovirales tienen la capacidad de reorganizar y remodelar los cuerpos, volviendo a las personas con VIH visibles o marcadas por su lipodistrofia, aún mientras su virus permanece indetectable. Para Carlos, esta transformación corporal se traducía en un ser estar deforme, es decir, una condición permanente y constitutiva de su cuerpo self, o self. Estas transformaciones también incluyen el daño a sus órganos. Por ejemplo, dice, no me acuerdo el nombre de la medicación actual porque me cambiaron de esquema a mí. Como empecé con hepatogramas alterados, el esquema anterior de 3 drogas, ahora me lo cambiaron por uno que es menos agresivo al hígado. Yo ya cambié de medicación 1, 2, 3, como 4 veces, porque había una que me bajaba la presión, prácticamente no podía ni caminar, otra me producía descompostura, no podía ni toser porque me hacía encima. No es tan así nomás que decís, tomo el remedio y ya está. Los jóvenes ahora joroban creyendo que, total se puede cronificar. No es tan fácil. Carlos aquí despliega los desafíos involucrados en la cronicidad de la vida con VIH y en el tratamiento antirretroviral de larga duración. Señala que tomar el remedio, aquello a lo que la biomedicina usualmente se refiere como adherencia al tratamiento, implica para él soportar daños sostenidos a sus órganos, severas complicaciones diarias asociadas a los efectos de los fármacos. Esto nuevamente coloca de manifiesto esta acción de las drogas, produciendo alteraciones hepáticas, descenso de la presión o diarrea. Eventualmente, el daño causado por los antirretrovirales fue tan insoportable que Carlos se vio forzado a cambiar de esquema, merced a la introducción periódica de nuevas coformulaciones en la historia de estos medicamentos. Estos cambios de esquema no resultan una tarea sencilla para una persona ciega. Recupero una de mis observaciones de campo para ilustrar esta cuestión.
Camila le abrió la puerta a Carlos y le dijo, hola Carlos, soy Camila, ella es la trabajadora social del programa y encargada de la dispensa de medicamentos. Carlos estiró el brazo, Camila tomó su mano y lo puso sobre su hombro. Se dieron un beso en la mejilla. Después yo agregué, hola Carlos, soy Agostina, yo también estoy acá, y repetí las mismas acciones que Camila. Ella tomó la receta médica que Carlos traía en su mano y él dijo, Merlina, su médica, me cambió la medicación. Camila le respondió sí a Ivy. Procedió entonces a abrir el armario que estaba detrás donde se almacenan los antirretrovirales. Mientras conversaban, sacó 2 cajitas pequeñas y las colocó sobre el mostrador frente a Carlos. Él puso una mano sobre cada caja, abrió la primera, sacó la botella, sacudió un par de veces la botellita cerca de su oído y después de escuchar el golpeteo de las pastillas, sacó un par y las tocó. Mientras descifraba su tamaño, repitió el nombre de la droga y el momento del día en que tenía que tomarla. Esta escena muestra una pequeña parte del trabajo cotidiano de cuidado que es invertido por Carlos en continuar con su tratamiento y en mantener una carga viral indetectable. En un contexto donde el acceso al tratamiento antirretroviral de primera línea es universal y donde la atención está garantizada, la indetectabilidad, lejos de ser algo alcanzado de una vez y para siempre, se presenta como un fenómeno que ha involucrado 20 años de esfuerzos continuados. La indetectabilidad implica la introducción de cambios en esquemas de tratamientos y el proceso de aprendizaje que ello conlleva, implica soportar estas transformaciones corporales significativas, tolerar y manejar efectos a corto y largo plazo y tantas otras cosas. Esto entonces implica que vivir con VIH y ser indetectable implica actuaciones cotidianas y entrelazamientos de biotecnologías, cuerpos y enfermedades que están situadas en un contexto específico. Esto es lo que he intentado aquí abordar como el devenir de Carlos con todos estos elementos. Esta ponencia ha intentado entonces mostrar también algunas de las formas que toma esta normalización o la cronicidad de la vida en vidas tan profundamente transformadas por entrelazamientos de virus, enfermedades y tratamientos. Esto permite colocar algunos reparos frente a los optimistas discursos post-SIDA que pasan por alto estas complejidades, estableciendo asociaciones mecánicas entre indetectabilidad, intransmisibilidad y normalidad. Muchas gracias. E todos, meu nome é Bruno Henrique, eu sou mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense, a UF Niterói. O tema do meu trabalho, o título que leva o meu trabalho é Perdi o Tesão na Hora, uma reflexão sobre os estigmas do HIV e AIDS no circuito de pegação joseense. Desde 2020, eu tenho feito e estado em São José dos Campos, interior do estado de São Paulo, localizado no Vale do Paraíba, cidade onde eu resido atualmente, e sou morador e sou joseense. A terminologia joseense que aparece no meu título, na verdade, também é uma característica de como os indivíduos e a população citadina que mora em São José dos Campos se reconhece. E eu tenho feito campo empírico desde 2021, aqui em São José, em um ponto que eu denomino como Ponto das Luzes, que faz parte de uma ciclovia, onde os indivíduos usam para diversos feitios, seja para caminhada, seja para andar de bicicleta, sair com o cachorro, ou simplesmente passam ali porque estão saindo do seu trabalho, estão indo para o mercado próximo. Enfim, esse ponto, ele acaba sendo um ponto central porque ele é próximo da minha residência também, localizado na região sul, de São José dos Campos. E é importante pensar essas relações entre cidade, porque a pegação está o tempo todo se instaurando, nesses circuitos. É importante pensar que a pegação ela é uma categoria polissêmica, que ela pode ser ligada a um flerte, pode ser a relacionamentos, as práticas em lugares públicos e privados, mas a pegação também é um modelo de organização entre homens, principalmente de homens que se relacionam com outros homens, que são denominados como práticas homoeróticas, homoorientadas, onde esses homens se encontram, para fazer práticas sexuais. No início, em 2020 ainda, o meu trabalho tinha sido e tinha organizado, pensado as organizações a partir do campo online, onde eu fiz o levantamento dos lugares possíveis de pegação.
né? Então foi através do campo online, através de redes sociais como o Twitter, né? Ou como aplicativos denominados aplicativos gay, ou aplicativos de pegação como o Grindr, que eu comecei a averiguar os pontos mais próximos da minha residência que me possibilitaria fazer um trabalho de campo empírico intenso e que me possibilitaria também, né, recursos para trabalhar intensamente e fazer uma análise empírica concreta desses campos. Então, pensando que essa pegação, essa junção, que ela pode ocorrer tanto no boato, né? Então, um homem pode falar para outro homem, nas divulgações online, através dessas mensagens, dessas exposições, ela também pode ser um acaso, né? Então, o ponto das luzes, que é essa ciclovia que eu coloco inicialmente, como meu ponto central de campo, ela é esse ponto, né? Em 2021, ela era um lugar ainda de acaso, então você poderia ou não encontrar pessoas querendo pegação nesse espaço. Só que em março de 2021 ocorre um apagão nessa ciclovia por conta das intensas chuvas aqui em São José dos Campos, né? Essa ciclovia fica por 40 dias sem luz. E esses 40 dias que demarcaram esse problema, né, na energia, demarcaram esse lugar como um lugar possível de pegação, porque começou a ter uma grande divulgação sobre esse lugar. Porque com a escuridão, se possibilitou que esses homens usassem toda a ciclovia, tanto a rua como uma parte com vegetação, que normalmente já era usável para fazer práticas sexuais. Nesse circuito, nesses 40 dias, eu tive uma experiência, né, com 3 interlocutores iniciais, Gustavo, Adriano e Henrique, né? Esses 3 interlocutores, os nomes dados a eles são nomes criados por mim, para garantir o sigilo desses interlocutores. Em uma conversa inicial, Gustavo, ele vê um participante externo que nunca tinha ido ao campo, e ele fala, esse cara possui HIV/AIDS, né? E ele demarca esse indivíduo como alguém rotulador, que estava no campo no interesse de marcar outras pessoas com o vírus do HIV. Primeiro que em momento nenhum, né, a gente sabe a veracidade do que ele estava falando, né, e nem também estamos aqui para contestar essa realidade do que ele possui em campo, mas essa demarcação acaba levando uma discussão, né, e o próprio Gustavo pontua, né, eu não tenho nada contra, mas não me envolvo com quem tem HIV. E nisso, um dos interlocutores, Adriano, pontua, cara, bem que você me avisa, né? Porque eu tava ali iniciando práticas sexuais com ele e eu não sabia, mas o que leva o nome do meu trabalho, né? Ele fala, mas bem que você falou porque eu perdi o tesão na hora. E essas relações conflituosas sobre esse estigma que começa a ser discutido ali na conversa são o que traz a reflexão do meu trabalho. Porque, primeiramente, eu trouxe para pensar as categorias do Goffman, né? Do estigma, e do Becker, né, no Outsides, quando pensa a questão do desvio. Porque mesmo esses indivíduos estando numa situação de desvio de uma norma, né, de uma norma do uso público do espaço. Então, se a gente tem a usabilidade desse aparato público como um lugar de lazer e de possibilidade de passagem, esses homens se apropriam desse espaço e dão uma nova utilidade não esperada e não codificada, né, no modelo para se tornar um lugar de pegação. Nesse contexto difuso, né, e de similaridades e distinções, o campo da pegação acaba tendo um significado ali muito importante. Porque mesmo que esses homens, eles estão ali, eles fazem práticas lidas socialmente como, né, desviante de uma ideia heterossexual normativa, né, do uso do espaço público, eles também estigmatizam outros participantes. E no caso desse rapaz que eles pontuam, ele acaba estigmatizando, né, principalmente porque tem uma evidência que ele é portador do vírus HIV. E nessa discussão, né, se acabam levando no debate de como esse indivíduo ele é usado para demarcar o preconceito constituído socialmente. Então, eles começam a descrever esteticamente esse indivíduo. Falam, olha como ele é magro, olha como ele... Falam da genitália, né? Falam, ele tem uma genitália grande, mas o fato dele ter genitália que chama atenção no campo, né, para esses 2 interlocutores, ao mesmo tempo acaba sendo um contrário. Por quê? Porque ele é rotulado socialmente com essa ideia do HIV.
que essa ideia, quando eu pontuo a ideia dessa construção idealista, na verdade, porque são processos estigmatizados. Então, é a ideia da aparência, é a ideia dele ser uma pessoa que é carimbadora, e todos esses discursos preconceituosos e discriminatórios que são lançados sobre o interlocutor, né, sobre esse rapaz que aparece no campo, começam a me trazer reflexões de como esses estigmas são também acarretados dentro desses processos de pegação. E aí chega um novo interlocutor, que é Henrique, né, que tava passando pela caminhada ali, e ele sempre fala, né, estou passando aqui para caminhar e acabo entrando no ponto da pegação para caso que se rolar. E aí ele aponta uma situação, que é a situação do fato de um dia antes eles terem tido uma relação sexual com outros participantes sem camisinha. E aí traz uma nova reflexão, que é a grande problemática ali é sobre o rótulo dado ao rapaz, né? Porque a grande questão não é o uso ou não de preservativos, não é o fato da transmissão, né? Ou do HIV. Na verdade, é sobre uma idealização que eles têm preconceituosa sobre a própria ideia do HIV. Né? E aí, nesse intercurso, né, eu acabo querendo entender mais dessas relações e eu acabo indo para o Centro de Tratamento, a Infectologia de São José, conhecido como Hospital Dia, e eu acabo entendendo como as relações ocorrem dentro desse centro, né? E uma das minhas conversas é com uma enfermeira, e a enfermeira ela pontua, né? Grande parte das pessoas que vêm aqui são homens que tiveram relações desprotegidas com outros homens. Né, dando essa sigla do HSH mais intensificada, né? E ela fala, né, muitos desses homens, eles são estigmatizados socialmente, né, pela sociedade, mas também carregam o estigma dentro de você. Então, essa ideia de carregar o estigma me traz novas reflexões de pensar como essas interlocuções e como esses estigmas podem estar tanto acarretados por discursos preconceituosos e discriminatórios, mas tanto também, né, numa relação de exposição e denominação desse rótulo, né, que é construído mediaticamente ao longo dos processos históricos de discursos médicos também, que são usados para desconstruir, mas também que construíram ao longo do tempo esses discursos. E esse trabalho tem por trazer o objetivo mesmo de pensar e refletir sobre essa temática, que de início não era o meu trabalho central, mas como ponto como aparece como parte posta do meu trabalho empírico, né? Como aparece como uma relação, né, desse campo, eu trago aqui para a Haas para a gente debater. Então, é importante pensar que esse objeto, né, de estudo ele está sendo em construção ainda, e eu trouxe esse artigo principalmente para que pudesse ter o debate sobre isso, que pudesse me clarear novas ideias para pensar essas relações. Então, muito obrigado e que o debate seja incrível.